Vou abrir o... Então, boa noite, oficial. Nesse momento a gente está gravando, como de costume, tá, pessoal? Eu vou fazer... Vou esperar estabilizar a imagem e a gente vai começar a aula de hoje, tá? Que seria a terceira aula no ambiente Octave. A gente começa. Qualquer dúvida, podem me parar a apresentação sem problema. Obviamente, para quem não tem microfone, faz aquele velho esquema, escreve no chat. Eu peço a gentileza de quem visualizar e tem microfone, me avisa, tá? Que daí eu vou lá no chat, porque quando eu estou com full screen aqui, de modo de apresentação, eu não consigo enxergar vocês, muito menos o chatzinho, tá ok? Então, como a gente já havia introduzido para vocês, a terceira aula do ambiente Octave vai ser sobre o conceito de laços de repetição. Então, a gente já viu, e eu já comentei várias vezes, no início dessa aula e nas duas aulas anteriores que a gente iniciou a questão do Octave, em que agora a gente vai simplesmente fazer uma conversão dos blocos que anteriormente a gente usava no Scratch para resolver, ou para dar ação, resolver algoritmicamente os nossos problemas, através do que? Através de uma linguagem, que é a linguagem do Octave, que é uma linguagem muito próxima da linguagem C, para quem já tem alguma noção ou já programou em alguma linguagem de programação. Essa linguagem a gente chama de C. Então, o que é esse laço de repetição? O laço de repetição, ele é necessário, a gente utiliza, ou ele é muitas vezes necessário, para efetuar a repetição por um determinado número de vezes, e pode ser, inclusive, de forma infinita, isso sempre, tá? Um determinado trecho de um programa. Como a gente já viu na aula passada, a gente viu que era um desvio condicional. O que a gente raciocina? A gente raciocina da seguinte forma computacionalmente, que todos os passos são executados um após o outro em uma determinada sequência lógica, de cima para baixo. Por exemplo, tem uma pilha e tu vai desempilhando os comandos. É assim que a máquina interpreta os nossos códigos quando a gente escreve, principalmente no Octave. No caso de um desvio condicional, que é o famoso if que a gente viu na aula passada, quando tem uma condição, você salta de um determinado conjunto ou linhas de código para outro, baseado em uma condição. Então, por exemplo, se A é maior que 5 e eu digitei 7 no A, ele vai parar de ler sequencialmente e vai saltar por um determinado espaço do outro código, outras instruções. Isso a gente viu no desvio condicional. Em laço de repetição, o conceito também é semelhante ou é próximo, porque eu também trabalho com uma condição. Então, se uma condição é satisfeita, ele fica fazendo uma determinado conjunto de instruções, pode ser uma instrução ou várias. Então, literalmente, um laço de repetição é um looping, que a gente chama na computação, em que você vai ficar executando um trecho de código ou um código apenas, certo? Continuando, eu vi um pip, alguém entrou ou é alguma pergunta? Acho que só entraram, né? Se for pergunta, alguém, por gentileza, me avise, que eu não estou enxergando. Para exemplificar essa questão do laço, a gente pega o famoso exemplo clássico, aquele, que é o seguinte. Considere o seguinte problema. Pedir a leitura de um valor para a variável x, ou seja, entrar com um número e armazenar na variável x. Posteriormente, você deve multiplicar esse número, esse valor, por 3, implicando a variável, a resposta R. Entra com o valor em x, multiplica esse valor por 3 e coloca o valor numa outra variável chamada R. E apresentar o valor de R obtido. Então, por exemplo, se eu entro com 2, 2 vezes 3 dá 6, 6 bota em R e mostra o R, mostra o 6. Repetindo essa sequência 5 vezes. Se nós não tínhamos ou não sabíamos usar um laço, obviamente, com os comandos que nós tínhamos até então, até a aula passada, vocês fariam o quê? Esta tripa, literalmente, aqui de código. O que é? Limpar a tela, né? Comentário, exemplo 3,
01, depois a gente vai rodar esse exemplo, tá? Limpa a tela, limpa todo o ambiente as variáveis do ambiente e começa a primeira entrada, segunda entrada, terceira entrada, quarta entrada, quinta entrada, numa estrutura entrada de dados, processamento, saída de dados. Entrada, a gente usa o comando input que a gente acabou de exemplificar. Então, entre com o valor da variável x. O que a pessoa digitar vai ser atribuído em x. A variável r vai ser igual ou x vezes 3, que é exatamente isso que estava pedindo. E, por fim, eu tenho que mostrar a variável r. E, para mostrar a variável r, onde eu estou compondo um texto com uma variável, eu optei por usar o fprintf. Se eu quisesse só mostrar a variável r, eu poderia dar um disp, abre parênteses, botar o r, estava resolvido o problema. Mas como eu quero formatar essa minha saída, eu usei o fprintf com a seguinte estrutura. O que está entre aspas, eu vou equar na tela. O valor de percento D é decimal. Então, eu vou procurar a primeira variável depois da vírgula, é o x. Então, o valor que tiver em x, ele vai botar aqui, vezes 3 é igual a percento 2f. F é ponto flutuante, ponto 2, duas casas depois da vírgula, do que? Da variável r, porque é o segundo percento, primeiro vai para x, segundo percento, que é um float, vai para r. Se tivesse um terceiro, iria vírgula e terceiro, e aqui o céu é o limite. Então, a estruturação é dessa forma. Como eu tenho que fazer isso 5 vezes, vocês iriam fazer serviço braçal, vocês iriam repetir de novo esse conjunto de 3 linhas, entrada, processamento, saída, por mais 4 vezes, e finalizariam o programa aqui embaixo. Para finalizar, como eu não tenho que formatar nada, eu usei o DISP. Então, DISP, tracinho, só para ficar bonito, né? Fim do programa, entre aspas, e tracinhos, finalizando. Então, ao final da execução, eu satisfiz esse problema, que era pegar uma variável x, implicar o processar, multiplicar por 3, colocando em R, e depois mostrar o R. Processei, R é x vezes 3, e mostrei o fprintf. Os demais, pessoal, é um copy e cola aqui, exatamente igual. Como a gente não tinha essa questão de usar um laço, eu teria que fazer isso. Por que a gente usa um laço e não faz dessa forma? Primeiro, porque é um saco escrever isso. Segundo, tu está mais suscetível a erro. E terceiro, não necessariamente em ordem de importância, você está empilhando um monte de código inútil, porque eu simplesmente poderia executar isso aqui 5 vezes, é a mesma coisa do que eu printar ou escrever 5 vezes. Só que desta forma aqui, eu estou alocando mais memória. Porque se eu partir do pressuposto que cada instrução dessas usa um espaçozinho, uma caixinha de memória, se eu deixo ela em um único e fico executando várias vezes aquilo, eu estou usando menos memória. O meu programa fica com um desempenho melhor, a minha máquina não vai sofrer tanto. Essa é a ideia de usar um laço em detrimento a fazer no braço. Pois bem, vamos lá, vamos parar de conversa e vamos mostrar como se chama esse laço. Esse laço, lá no Scratch, nós tínhamos basicamente 2 bloquinhos que faziam essa questão, que era o repita até que uma condição fosse satisfeita. Por exemplo, repita até que o A seja igual a 10, inicializa o A em 1, ele vai executar o que estiver dentro, um bloco, vários blocos, aqui 10 vezes, porque teria que satisfazer essa condição que eu hipoteticamente fiz, que A tem que ser maior que 10. Esse era um bloquinho que vocês usavam. Ou vocês usavam o conceito do bloco sempre. O que é sempre? Sempre vai fazer, de forma infinita. Agora, falando um linguajar mais computacional, é um laço infinito, é um loop infinito, é um while 1. Depois a gente vai explicar o que é esse while 1, tá? O sempre, depois eu vou trabalhar, mas vai ser a mesma, vai ser uma variação do comando while. O que é o while? É enquanto. Mas enquanto é diferente de repita, mas o significado vai ser o mesmo, porque aqui é repita até que uma condição seja satisfeita, ou verdadeira, do tipo A é igual ou maior que 10. While A maior que 10. Aqui dentro eu posso botar a condição. Enquanto A for maior que 10, eu faço isso. Eu faço o quê? O que está entre o while e o end.
Então, jogando isso aqui em um diagrama de bloco, a partir de uma condição, se a condição é verdadeira, eu faço uma ou várias instruções que estão aqui, entre o while e o end. Se essa condição não for verdadeira, leia-se falso, eu simplesmente salto. O que eu faço se essa condição é falsa? Eu simplesmente passo para o próximo comando depois do end. Um while começa aqui e termina aqui. Aqui eu posso ter uma ou várias instruções. Certo? Vamos lá. Se a gente entendeu a lógica, aquele programa anterior pode ser substituído por este código aqui, bem mais enxuto, bem mais visual. Olha só aquela tripa de código e olha este código aqui, mais sucinto, mais enxuto, né? O início, limpa a tela, limpa as variáveis, eu inicializei o meu contador aqui, que eu chamei de count igual a 0, tá? Aquela história, é uma boa programação, uma programação elegante, vocês inicializam as variáveis logo no início. É uma obrigatoriedade? Não, mas eu tenho certeza que toda vez que eu inicio esse programa, o count vai estar com 0. Aí, se eu não fizer, pode ser que ele pegue resquícios de uma outra execução. Mas tu está dando um clear all. Mas é que eu sou um cara precavido, né? Mas se tu não inicializa e tu esquece de dar o clear all, ele pega o valor anterior que estava armazenado lá no ambiente do Octave, ou do MATLAB, ou de qualquer linguagem de programação. Por isso, da importância de você inicializar isso. Muitas vezes a gente erra ou dá resultados que a gente não espera por falta de inicialização das variáveis ou limpeza dessas variáveis no início do programa. Então, agora vocês já podem ter essa noção. Aqui eu entro propriamente dito, ao invés de eu repetir a entrada, processamento e a saída 5 vezes, eu optei por usar um laço. Esse laço é o while a partir de uma condição. A condição era qual? A mesma condição que eu tenho no meu problema. Eu quero repetir a entrada de x, multiplicar por 3, atribuir em R e mostrar R 5 vezes. Se eu quero fazer 5 vezes, eu vou botar uma condição aqui de count menor que 5 inicializado em 0. Por que menor que 5? A primeira vez vai ser 0, daí no final ele vai somar 1, depois ele vai somar 2, 3, 4, até chegar em 5 e vai fazer efetivamente 5 vezes. Então tem que cuidar esta lógica aqui. Se efetivamente tu vai fazer menor que 5, tem que começar em 0. Se for 1, tem que ser menor ou igual a 5. Então depois a gente vai ver essa questão. O while vai ser atribuído uma questão. Count, nesse momento, se for inicializado em 0, 0 é menor que 5, ele vai entrar no while aqui. Vai executar tudo que estiver entre o while e o end. O que ele vai fazer? Vai pedir o x, entre com o valor da variável x, vai atribuir a x, vai pegar a variável r, vai fazer r igual a x, que você acabou de entrar, vezes 3, vai armazenar em r, e vai dar um printf formatado bonitinho. O valor de %d, primeira variável x, o valor de x, vezes 3 é igual a %2f, ponto 2f, que é um ponto flutuante, 2 casas depois de vírgula, e vai dar ainda uma nova linha, para não ficar tudo junto, como a gente já viu. E nesse segundo, ele vai pegar a segunda variável depois da vírgula. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. Então, o valor de, por exemplo, eu vou digitar 1. Eu vou jogar 1 para x, 1 vezes 3, 3, botar em R, e eu vou botar o valor de 1 vezes 3 é igual a R3. E vou mostrar na tela e vou para a próxima linha. A próxima linha vai fazer o quê? Count igual a count mais 1. Count era 0, quando entrou no laço, agora 0 é igual a 0 mais 1. Passa 1 para count, count passou a ser 1. Vai para a segunda execução. Ele vai ficar rodando isso aqui toda vez, ele executa até o fim e volta para a condição. Count é 1. 1 é menor que 5? Vai pedir o x, vai multiplicar o x, vai mostrar o r. O count vai ser para 2. 2 é menor que 5? Vai pedir outro x, vai multiplicar e vai mostrar. Count 3, 4, 5. 5 é menor que 5? Não, então ele vai fazer mais uma vez. 6 é menor que 5? Não, a condição não é mais satisfeita. Somente, então, depois da quinta vez, ele vai saltar
para o próximo comando depois do end. Qual é o próximo comando depois do end? Nenhum. Então, acabou a execução do meu programa. Claro que para ser mais preciso, agora que eu vi, eu deveria ter pego e dado o display final aqui de fim de programa, né? Isso eu não coloquei aqui, mas eu poderia ter colocado, eu acabei esquecendo. Mas finalizou. Então, olha só, eu deixei de usar essa tripa toda, fiz a mesma lógica, vai ter o mesmo resultado utilizando o laço while a partir de uma condição. Como eu defino essa condição, o meu problema vai me ajudar a definir essa condição. O meu problema anterior era fazer a repetição 5 vezes. Então, eu resolvi fazer um contador, inicializar em 0 e fazer ele quando ele for menor do que 5. Certo? O que está acontecendo aqui? Então, vamos analisar. Depois a gente vai rodar esse código aqui, eu vou lembrá-los vocês. Mas se tu olhar para cá e para cá, ó, o diagrama de bloco, esse diagrama de bloco, em tese, tem que ecoar a lógica que foi implementado aqui. Por que eu digo que em tese? Porque aqui eu estou usando um menor e aqui ele está printado um menor igual. Depois a gente vai ver que tem diferença. Ele vai fazer uma questão a menos. Aqui eu estou inicializando em 0, aqui eu estou inicializando em 1. Eu botei de forma proposital para depois na execução, quando a gente jogar lá no Octave, eu vou fazer essas alterações. Se eu não o fizer, vocês me lembram disso, para verificar a importância de quando você inicializa e se tu usa o menor ou o igual, que tu vai ver que vai dar diferença. Reside aí o segundo grande erro que as pessoas fazem. Tu inicializa em 0 e faz enquanto ele é menor que 5. Então, depois a gente vai ver, ele vai entrar a primeira vez com 0, depois ele vai entrar com 1, depois ele vai entrar com 2, depois ele vai entrar com 3, depois ele vai entrar com 4, e ainda ele vai estar com 4, com 5, desculpa, e 5 é menor que 5? Não. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma sexta vez. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Se a gente vai usar só o menor, tem que ver se vai inicializar em 0 ou vai inicializar em 1. E o terceiro erro, que ocorre bastante com o uso do while, pessoal, é esquecer de incrementar o contador. Se eu tirar esse contador de dentro do laço, o que é dentro do laço entre o while e o end, botar para fora, ele nunca vai sair desse laço, porque ele foi inicializado em 0 e tu não soma o contador. Sempre 0 vai ser menor que 5 e ele vai ficar rodando isso aqui infinitamente. Daí acontece aquela brincadeira que eu sempre faço, né? O aluno levanta o braço, está no laboratório, professor, meu computador não está fazendo nada. Eu disse, ele está fazendo um monte de coisa, ele está num loop infinito, porque tu não deu a condição para ele parar. Mas está aqui, a condição é menor que 5, mas tu está incrementando ele? Ah, eu esqueci de incrementar. Não, estou sim, professor, só que tu incrementou fora do laço. A gente vai ver isso depois, tá? Então, essas são as 3 questões. Ou tu erra na inicialização, ou você erra na condição, ou você erra no incremento, seja pela omissão do incremento errado, ou coloca o incremento fora do laço do while, tá? Então, especial atenção a essas 3 questões. De novo, depois a gente executa isso. Executa no sentido de testar, tá ok, pessoal? Deixa eu tomar uma aguinha. Legal. Aqui eu tenho um segundo problema, certo? Eu não botei o descritivo, mas eu vou fazer aqui, eu vou narrar o problema aqui para vocês e vou mostrar a implementação para mostrar o uso do pause. Pause eu acho que todo mundo já sabe dos controles remotos, né? Dos dispositivos móveis, aí, ou do vídeo, do áudio, alguma coisa. O que é um pause? Dá uma pausa, parar. Então, em algum momento, você pode implementar os teus códigos para que te dê uma paradinha no código para te visualizar o que está acontecendo. Geralmente a gente faz isso, porque senão a execução é muito rápida, principalmente desses exemplos simples aqui. Então, você simplesmente dá um rum, ele roda ali, é ótimo. Ele simplesmente roda aquilo e você não consegue acompanhar o passo a passo e perde o raciocínio lógico. Então, a gente usa muito a questão do pause. O pause daí é aquela velha que eu coloquei, tu pode dar um help lá no Octave, ou pode ir lá na página de help do Octave, ele vai te dizer o que faz o pause. O pause é o quê? Ele suspende a execução de um programa por N segundos, onde N é o que você coloca entre parênteses depois do comando pause. Então,
seu N é dado em segundos, tu bota 1, ele vai dar uma pausa de 1 segundo. 2, uma pausa de 2 segundos. 0,1, uma pausa de 1 segundo dividido por 10. Fracionário, tá certo? Pois bem, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou fazendo uma lógica, duas operações, eu incremento A e decremento o B, eu inicializo o A em 1, o B em 10, e eu vou fazendo as operações matemáticas de incrementar o A, ou seja, o A vai sempre subir, e o B vai sempre decrescer, diminuir. E quando A for menor, A for menor que B, que é a condição de início, enquanto A for 1 e o B é 10, ele vai entrar. Depois eu vou somar o 1 em A, o A vai ser 2. E vou decrementar o 1 de B, ele vai ser 9. Na segunda vez, o A vai ser 2, o B 9. Depois o A vai ser 3, o B 8. O A vai ser 4, o B vai ser 7. O A vai ser 5, o B vai ser 6. O A vai ser, agora já me perdi, né? Deve ser 5, 6, e o B vai ser 5. Vamos dizer que vai acontecer isso em algum momento. Então, o A vai ser menor que B? Não. Daí ele vai parar e vai dar fim de programa. É só uma brincadeira aqui que a gente está fazendo, incrementando o A e decrementando o B, e vai fazer essa brincadeira enquanto o A for menor que o B. Quando o A passar do B, que o B vai decaindo e o A vai subindo, em algum momento eles vão se cruzar, daí eu paro a execução. Só que para mim ter essa noção, eu estou mostrando toda vez aqui o A e o B. O que eu estou fazendo? F'F, barra N, dá um espaço, uma linha em branco, A igual, % D, barra N, que vai para depois dar mais um espaço em branco e mostra o A. Então, na primeira vez ele foi inicializado em 1, vai somar mais 1, a primeira vez vai mostrar 2 aqui, o B vai entrar em 10, 10 menos 1 vai mostrar a primeira vez 9. E daí ele vai pausar 1 minuto e vai continuar a execução. É bem legal, depois a gente vai mostrar essa execução lá no Octave. Só não faço agora para não precisar sair do slide, lá para o Octave, fazer todo aquele parto. Tá legal? Essa aqui, deste slide, tem que ficar para vocês o porquê eu uso pause e como eu uso pause. Como eu uso, eu coloco um número dentro do parênteses, quando eu chamo pause, onde esse número vai refletir uma parada de 1 segundo. Então, ele vai mostrar o A, mostrar o B, aguardar, contar até 1 segundo e vai continuar. Vai continuar o quê? Se essa condição ainda é verdadeira, ele vai fazer isso, vai dar uma pausa. Vai fazer isso, vai dar uma pausa. Vai fazer isso, vai dar uma pausa. A condição não é mais verdadeira, ele vem para o próximo comando depois do end, que é fim do programa. Ok, então a gente já aprendeu a dar uma pause para efetivamente a gente acompanhar a execução do programa. Vocês vão ver que ele vai ser extremamente útil para vocês entenderem os códigos de vocês. Pois bem, além do pause, tem o famoso break. Tá? Break seria uma tradução literal, quebrar, tá? Mas pode ser uma pausa também, uma pausa na execução, ou quebrar a execução, parar a execução. Ah, mas por que eu não uso um stop, então? Porque, na verdade, o break é pior do que o stop. O stop daria uma paradinha, o stop seria o equivalente ao pause. O break para a execução, quebra a execução daquele laço em que ele está contido. Então, vamos tentar entender isso. A estrutura while permite que um grupo de comandos sejam repetidos um número indeterminado de vezes. Na verdade, é um número determinado a partir da condição. Se eu utilizar o conceito de indeterminado, tá, de loop infinito, é isso aqui o que eu havia introduzido para vocês. O while 1 e um end aqui, esse while vai ser infinito. Por que infinito, tá? É o equivalente que eu havia falado anteriormente, quando vocês usavam esse bloco do sempre. Sempre faz alguma coisa. Só que se recorde, quando vocês usavam esse bloco sempre lá no Scratch, vocês em algum momento tinham que dar um motivo para parar. Dar uma razão, dar uma ação para o teu programa parar, porque senão sempre ele vai ficar executando. Então vocês teclavam alguma coisa, ele dava um pare lá. Aqui, o equivalente é o break. Então, quando eu uso um laço infinito do tipo while 1, por que ele é infinito? Enquanto 1 sempre vai ser 1. Não, essa condição sempre vai ser verdadeira, enquanto 1. Então, ele sempre vai executar, ele vai ser infinito.
E daí é aquela máxima, né, do poema. É infinito enquanto dura, né? É infinito enquanto ele não encontra um break. Como ele encontra um break? A partir de uma condição. Condição é um desvio condicional, o famoso if. Então, eu posso entrar com o while infinito, dar vários comandos, dentro eu boto uma determinada condição, que se verdadeira vai executar o que está entre o if e o end, e isso é o que break. Break quebra para a execução do laço em que ele está contido. Qual é o laço que o break está contido? Este é o while aqui. Se tiver um outro while aqui fora, ele vai continuar no outro while. Ele quebra somente a execução do laço em que ele está contido. Se tem vários alinhados, ele só para a execução do que ele está contido. O que está contido? Entre o while e o end. Certo? É exatamente isso aqui, pessoal, está explicado aqui na escrita desse slide. Aqui ao lado está um programa, exemplo, de uso do while. Deixa eu entender qual é a lógica aqui. Eu inicializei o A em 1, o contador em 1. Ah, tá. Enquanto A for menor que 10, o A começou em 1, o contador também está em 1. 1 é menor que 10, eu dou um display do contador, que é o 1, somo 1, contador mais 1, que no caso ele inicializou em 1, 1 mais 1, 2, na segunda vez vai ser 2. Testa, se o contador for igual a 5, ele para. Então, mesmo que eu tenha um while de uma condição em que A é menor que 10, quando o contador for 5, que eu estou incrementando aqui, ele para. E daí tu vai dizer, mas e o A vai se incrementar de onde? Pois é, isso aqui iria ser infinito, pessoal. Isso aqui é outro, eu já botei de propósito. Como eu estou fazendo A é menor que 10, inicializei A em 1 e não incremento ele aqui, se não tivesse essa condição de break aqui, do count que eu estou incrementando, eu inicializei em 1, incrementei mais 1, ele nunca ia parar. De novo. Depois a gente vai rodar isso lá, que é o nosso aula 3, exemplo 4. Eu vou pegar esse código, vou executar lá e vou explicar para vocês. Aqui é a parte conceitual, tá ok? Pois bem, ainda temos... Vamos para a aguinha. Ainda temos que trabalhar com outro tipo de laço, que a gente chama laço com uma variável de controle. É o famoso for, tá? Os laços que possuem um número finito de execução, até então a gente estava trabalhando com laços que ou tinham infinitas execuções, que era o while 1, por exemplo, ou ele estava condicionado a uma condição. Mas quando eu sei que efetivamente eu tenho um número finito de vezes, por exemplo, o meu primeiro exemplo lá, eu tenho 5. Eu queria executar 5 vezes o incremento lá de o x, né? O x vezes 3, botar em R e mostrar isso. Eu queria incrementar 5 vezes. Isso é um laço finito de 5 vezes. Eu poderia usar o for. Ah, mas tu usou o while e funcionou? Sim, mas daí é assim, ó. Eu usei o while, eu tinha que inicializar uma variável, eu tinha que incrementar a variável, eu tinha que testar a variável. O for, se eu sei, eu faço um for i igual a 2,5, ele vai fazer o i variando de 1 até 5. Ele faz tudo automático para mim, essa é a grande vantagem. Vocês vão ver nos próximos slides. Então, vamos lá. Exatamente isso. É o mesmo exemplo anterior da história de pegar o x vezes 3, botar em R e mostrar 5 vezes, mas agora usando o for. Agora eu estou usando o for, e o for não é que ele não inicializa, ele não incrementa, mas quem faz a inicialização e o incremento é ele próprio enquanto estrutura de laço. Mas como funciona isso, Salzin? Bem simples. For, enquanto o i inicializado em 1 vai variar até a 5, faça o que está entre o for e o end. Então, o i vai variar de 1 a 5. A primeira vez o i vai ser 1, a segunda vez 2, a segunda vez 3, a segunda vez 4, a quinta vez 5 e para a execução. O i vai variar de 1 até 5. Eu não implemento o incremento aqui. O que ele faz? Incremento normal, 1 por 1, é o passo default.
Tem uma opção, depois eu mostro para vocês, se vocês querem mudar esse incremento. Sempre o default dele é incrementar 1 a 1 positivo. Posso incrementar de 2 a 2? Depois eu vou mostrar para vocês, pode. É só tu botar 1, 2.2, 2.5. Ele vai variar de 1 até 5, pulando de 2 em 2. Posso decrementar ele ao invés de incrementar? Pode. É só fazer ele negativo. Vai começar em 1, 2 pontos, menos 1, 2.5. Aliás, desculpa, começando em 5, 2 pontos, menos 1, 2.1. Ele vai começar em 5, vai decrementar menos 1 até chegar em 1 ou em 0, por exemplo. Posso fazer todas essas brincadeiras. Por enquanto, vamos fazer o beabá. Aqui nesse laço eu estou fazendo o i variar de 1 até 5. Então, automaticamente, ele vai executar 5 vezes este trecho de código, que é pegar o x, multiplicar o x por 3, jogar em R e mostrar o R. Na verdade, aqui eu estou mostrando o x e o R, o valor de o número que tu entrou vezes 13, vai dar o resultado, vai mostrar na tela 5 vezes. O diagrama de bloco correspondente a esta implementação, a lógica dessa implementação, está aqui. Onde você tem o início e você tem o fim. Você inicializou o i em 1, ele incrementa de 1 em 1 e vai até 5. Isso aqui está refletido dessa forma. Ah, mas como aqui tu botou o incremento? É só para explicar para vocês que o default dele é 1. Se eu omito ele aqui, ele assume 1. Se eu coloco, ele assume o que eu coloco. Se eu botasse 1, 2.1, 2.5, é o equivalente a isso aqui, do diagrama de bloco. Ele inicializou em 1, vai incrementar em 1 e vai até 5. Então, ele vai fazer, obviamente, 5 vezes essa questão, que é pegar o x, multiplicar o x por 3, botar em R, dar o display de R e fazer isso novamente durante 5 vezes. Então, na verdade, o pessoal morre de paixão pelo for, porque tu não precisa inicializar, tu não precisa incrementar o contador e tu não precisa testar. Porque no while tu tem que fazer tudo isso. Tu tem que inicializar uma variável, tu tem que incrementar lá dentro do laço e tu tem que testar na condição. Só que se tu parar e raciocinar, ele faz tudo isso exatamente nessa cláusula aqui, ó. Ele inicializou o i em 1, i vai ser incrementado até 5. Se eu omito o campo do meio, ele assume que o default é incremento positivo de 1 em 1. Pronto. Na verdade, ele embutiu tudo isso, ele abstraiu, a gente usa muito esse conceito em computação. Tá a nível de abstração isso, mas ele faz todos os passos, que é inicializar, incrementar e testar. Tá ok? Novamente, depois a gente vai executar isso aqui lá no Octave, e vocês vão ver e eu vou reexplicar essa parte, tá ok? Pois bem, assim como eu usava o break dentro do while, eu também posso e devo, quando necessário, introduzir o break dentro de um for. A ideia é a mesma. O comando break para a execução do laço em questão. Eu tenho um break aqui, a partir de uma condição, quando esta condição for verdadeira, ele vai dar um erro, a mensagem erro, linha em branco, erro, linha em branco, e break. O que faz o break? Para a execução do for, independente de qual valor de x ele esteja, porque aqui ele é inicializado em 1 e vai até 20. Em tese aqui, o programa era, escreva um programa que efetua a leitura de 20 valores positivos e os apresente na tela. Se um número negativo for indicado, termine a execução do programa com aviso de erro. Então, aquela história, entra com 20 valores positivos. 1, 2, 3, 4, menos 8. Opa, menos 8, o número é menor que 0. Se é menor que 0, eu dou um erro e dou um break. Break, o que é? Para a execução disso e vem para o fim do programa. Se eu não digitar nenhum número negativo, ele vai executar isso aqui 20 vezes. E vai subentender que tu digitou 20 números positivos, porque ele não entrou nenhuma vez nessa condição, nesse if, e automaticamente não fez a quebra desse laço. Existe for infinito? Não, porque ele sempre vai estar condicionado a uma palavra. Pode ter um número grande aqui, tá certo? Tu pode, através de uma lógica, botar uma variável incrementando sempre ele e dar o a sensação de que ele é infinito, mas o for é para um número finito de vezes, tá?
Não, nada impede que você faça esse número finito ser infinito, é só tu incrementando ele, mas não tem lógica tu fazer isso. Daí é um erro de programação, tá? Um erro da tua implementação. Em tese, você sempre vai usar um comando for quando tu sabe que tu vai executar um determinado trecho do código ou um determinado conjunto de operações um número finito de vezes, tá? E o while, geralmente, a gente usa quando tu tens uma condição para que seja executado tantas. Ah, eu posso resolver com for ou com while? Sim. A tua lógica que tu monta pode ser. Por exemplo, eu consegui montar ali anteriormente um número finito de 5 vezes com while. Eu inicializei uma variável e testei enquanto ela fosse menor ou igual a 5. Eu estou dando uma condição finita para ela. Ah, eu podia usar o for? Tanto faz. Usa o que tu se sentir melhor, tá certo? Não tem o certo e o errado nesse processo. Tem a lógica certa e a lógica errada. A gente já conversa sobre isso, né? Pois bem, pessoal. Simples, né? Aí a questão de 35 minutos eu expliquei laços de repetição para vocês. Qual é a ideia agora? A ideia agora, na ordem. Primeiro, a gente vai executar todos esses exemplos, que foram 5, né? 6 exemplos, tá? Basicamente usando o for, o while, a questão do break e pause. E depois vocês vão fazer esses 4 exercícios aqui. Somente depois de vocês entenderem os exemplos, executarem os exemplos, daí vocês vão vir fazer esses exemplos. E quem não terminou a lista de desvio condicional, faça a lista que tem que ser postada ainda hoje. Até porque, se tu não fez o exercício de desvio condicional, tu não sabe usar corretamente um if, nem se fala aí para um for, porque daí tu vai ter 2 problemas. Tu vai ter o problema da sintaxe do if, do desvio condicional, e vocês estão vendo que é normal você ter condição, por exemplo, quando tu está com while, tu tem uma condição que é semelhante a uma condição no desvio condicional, ou ainda você pode ter a combinação de laços e desvio condicional, que é o caso do uso do pause e do break. Tá certo? Então, primeira coisa, vamos entender os exemplos, eu vou fazer isso junto com vocês. Depois vocês, se não fizeram os exercícios da lista, terminem, postam eles, e daí, somente depois disso, vocês vão fazer esses 4 exercícios, que obviamente utilizam um laço. Vamos tentar entendê-los para deixar gravado para vocês depois. Desenvolva um algoritmo que apresente os 15 primeiros números ímpares. Então, você vai ter que usar um laço, seja ele for ou while, a critério de vocês, o que vocês julgarem melhor, e vocês dentro vão ter que botar a lógica para mostrar os 15 primeiros números ímpares. Tá? Como você descobre se um número é ímpar? Quando ele não é par. Ou se tu quer definir, tu pode definir que ele é 1 e vai incrementando de 2 em 2. Então, 1, 3, 5, 7, até quanto? Até as 15 primeiras execuções. Como eu posso fazer isso? Eu posso botar um contador e usar um for. Desculpa, posso botar um contador, incrementar esse contador e usar um while. Enquanto esse contador for menor ou igual a 15, eu vou fazendo essa brincadeira. Ou eu posso usar um for variando de x ou y ou i de 1 até 15, e ali dentro eu vou fazendo ou a inicialização ou testando se é par ou ímpar. A lógica de vocês. Vocês têm que resolver esse problema, usando, obviamente, laço de repetição. Isso aqui é um problema que a gente já fez, né, anteriormente. Calcule e imprima na tela a soma dos n primeiros números pares, tá? Por exemplo, eu quero a soma dos 5 primeiros números pares. 2, 4, 6, 8, 10. Tá? Soma isso aqui, eu acho que dá 30, né? Soma esses 5 primeiros números pares e bota na tela. Onde n é um número par que eu quero. Eu dei n igual a 5, pego 5. Se eu dou n igual a 10, ele pega os 10 primeiros. Então, tu tem que ter uma lógica para fazer os números, gerar números pares, uma lógica para somar esses números à medida que eles estão sendo gerados, e uma lógica de um laço para parar quando eles atingem n execuções, em que o n você vai pedir para o usuário na tela. Então, é exatamente isso, ó. Calcule e imprima na tela a soma dos n primeiros números pares, onde n é um número inteiro que deve ser lido a partir do teclado. Quando eu falo que é um número inteiro, vocês não precisam testar a entrada do dado, tá? É só, obviamente, que tu vai botar um inteiro para te não ter a capacidade de estar 3,4 lá, tá? Não tem, né? Então tem que ser um inteiro, porque vai ser um número de execuções. É nesse sentido, não precisa validar. O terceiro exercício,
desenvolva um algoritmo que sorteie um número menor que 100 e maior que 0. Tá certo? Depois eu posso dar para vocês o comando que sorteia lá no Octave, tá? Posteriormente, o algoritmo deve listar todos os números pares maiores que o número sorteado e menor que 100. Depois eu vou dar a função que sorteia um número dentro do intervalo. Eu vou passar isso para vocês. É o que vocês precisam. O Octave, assim como o Scratch, te lembra que o Scratch tinha lá, sorteia um número entre o intervalo de 1 a 100, ele sorteava para ti. O Scratch, desculpa, o Octave também tem uma função, depois eu mostro para vocês. Vocês dão um intervalo entre parênteses, lá 1, 100, por exemplo, tá certo? Tem o RAND-N, tem várias funções que fazem isso. Eu vou mostrar depois para vocês, não se preocupem. Então, aqui eu vou mostrar essa função, mas o resto da lógica, vocês têm que desenvolver. Vocês vão ver que vai aumentar um pouquinho a complexidade, porque vocês vão ter que ter um laço, vocês vão ter que ter desvio, vocês vão ter que ter incrementos, vocês vão ter que ver se o número é par ou não é par. Então, tudo isso vocês devem ter desenvolver essa lógica. 4. Desenvolva o algoritmo que leia um conjunto de números inteiros positivos. Você deve validar a entrada, tá? O que é isso? Desenvolva um algoritmo que leia um conjunto de números inteiros positivos. Pelo menos a questão do inteiro pode bypassar, tá? Mas que sejam positivos. Quando tu valida a entrada de positivos, isso aqui é uma validação se o número é positivo, tá? Tu poderia botar um laço infinito e vai testando, enquanto o número for... Quando o número for menor que 0, ele não é um número positivo, ele pode parar a execução, tá? Então, só para dar um exemplo para vocês. Volta para cá. Finalizado pela digitação do número 0. Então, de novo, desenvolva um algoritmo que leia um conjunto de números inteiros positivos, você deve validar essa entrada, finalizado pela digitação do número 0. Assim que o número 0 for digitado, o algoritmo deve fornecer a quantidade de números digitados, excluindo o 0, porque o 0 é o critério de parada, a média dos valores digitados, então tu tem que saber quantos números digitaram, a soma deles, dividir pelos números digitados e dar a média. Já vão ter que raciocinar dessa forma. Isso tudo vai ser dentro de um laço. Daí depois, de novo, Jack, primeiro resolvam a entrada de números positivos. Se não é positivo, pede de novo. Se não é positivo, pede de novo. Faz um laço. Se ele digita um positivo, guarda, soma e soma um contador. Quando ele digita 0, tu vê o somatório geral, pega o número de números digitados sem o 0, não contando o 0, devolve a média. Então, o Jack vai fazendo um por um. Depois, o maior número digitado. E o menor número digitado. Tem aquela técnica que eu descubro qual é o menor e o maior, você recorda? Que tu pega o número válido, joga para maior e joga para menor. Depois sempre testa. Se o número digitado é maior que o maior, troca. Se o número digitado é menor que o menor, troca. Então, vocês têm que implementar tudo isso dentro do laço. Por isso que eu falo, façam primeiro a parte de entrada de dados, resolvem o primeiro, depois resolvem o segundo, depois resolvem o terceiro. É tudo dentro do laço. Tá? Ao final da execução, tu vai fazer alguma coisa do tipo assim, ó. 2, 4, 6. 2, 4, 6 dá 6, 4, 10, 12. 12. 12 são 3 números. 3 vezes 4, 12. A média, foram ditados 3 números, a média foi 4, o menor número foi 2 e o maior número foi 6. Isso que ele tem que devolver para vocês, teste de mesa. Porque eu digitei 2, 4, 6. Digitei 3 números, 6 mais 4 mais 2, 12. 12 dividido por 3, a média é 4. Maior número, 6. Menor número, 2. O que mais eu peço? E a média, já dei. É isso que vocês têm que fazer, tá? Beleza, pessoal. Somente hoje. Somente isso hoje, tá? Então, deixa só parar. Explicar, não, vou mostrar os exemplos rodando no Octave, que eu não fiz essa questão de parar a execução, né? Mostrar cada um dos exemplos. Então, o primeiro exemplo é esse aqui. Deixa eu fechar aqui, deixa eu botar os dois em uma mesma tela aqui para vocês enxergarem. Tudo tranquilo? Estão vivos ainda? Estão aí? Entre 10 pessoas? Alguém quer me fazer alguma pergunta? Claro que não, né? Então, vamos lá. Vamos reconectar, limpar a tela.
e colocar aqui o primeiro exemplo. O primeiro exemplo deve ser aula 3, exemplo 1. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui. Fechar um pouquinho aqui, para que vocês consigam visualizar toda a tela. Então, o nosso primeiro exemplo, pessoal, era, evidentemente que eu não vou colar, deixa eu ver se eu posso colar isso aqui, se eu digitei. Não digitei a imagem. Não, esquece, eu pensei que eu tinha digitado a imagem. Agora eu já... tinha que dar um clique ali, né? Espera. Tá, bota para cá. Não, eu queria copiar isso aqui. Ó. Eu poderia executar isso dessa forma aqui, né? Então, vamos criar um novo aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui um novo, MyScript. Aí ele já tem. Não se deve dar nomes, né? Exemplo 99999, que eu sei que não tem. Não, o que eu quero fazer aqui, pessoal, é só exemplificar para vocês que anteriormente, para a gente fazer isso, aquilo ali que eu estava fazendo, tá? Que anteriormente, para a gente fazer sem o controle do laço, eu teria que necessariamente fazer clear all. Fazer alguma coisa nesse seguinte sentido. Pede variável, a entrada de variável x, multiplica lá por 3 e mostra. Obviamente que se eu não tenho laço, eu só estava mostrando na prática como vocês fariam isso. Eu iria fazer isso 5 vezes. Então, eu vou salvar o código, automaticamente eu vou rodar, entre com o valor da variável x. 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, 5 vezes 3, 15, e terminou o programa, tá? Eu nem botei a mensagenzinha de finalizar, né, mas poderia ter posto aqui embaixo, mas ele me devolveu ao prompt. Era assim que a gente fez funcionar. Pois bem, óbvio que isso aqui, a gente já partiu do pressuposto, e a gente já deixou isso bem claro na apresentação anterior, além de ser complicado de fazer o código, a probabilidade da ocorrência de erros é maior, você está usando mais memória do que efetivamente você poderia ou precisaria utilizar, partindo do pressuposto que cada linha é um bloquinho, é uma caixinha que tu usa da memória, e quanto mais caixinhas tu alocar, mais memória, e automaticamente mais lento vai ficar a tua máquina, principalmente se ela encher a memória, não é legal tu fazer códigos assim. Aqui é um exemplo básico, basicão, mas imagina você fazer tudo isso numa instância de um problema maior e nunca usar laço. Então, para facilitar a nossa vida, eu estou deletando esses outros 4, a gente mantém a mesma entrada de dados, processamento e a saída, a entrada com input, o processamento é uma expressão aritmética e o fprintf formatando a minha saída. E vou usar um comando que, no nosso caso, nosso primeiro, voltando para cá, é o comando while. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? O while tem a seguinte estrutura: o while, uma condição e o famoso end. Olha como ele fica bonitinho já. Eu escrevi end, ele já jogou para a esquerda, deixou os dois em laranja aqui, e o que eu colocar aqui no meio vai ser executado a partir de uma condição. Qual era a condição? A condição era executar isso 5 vezes. Joia! Então eu vou usar um contador. O contador eu vou usar count, enquanto o count for menor que 5. Se o count é menor que 5, eu vou ter que inicializar ele, eu vou inicializar ele em 0. A gente vai começar a brincar inicializando ele em 0. Ponto e vírgula, só para ele não ecoar na tela. Então, enquanto o contador for menor que 0, ele vai executar alguma coisa. Bom, o que ele vai executar? Pedir o x, implicar x vezes 3 em R e mostrar R. Ctrl V. Daí aqui deixa eu só deixar ele bonitinho, que ele está concatenado para cá.
deixar ele bem bonitinho aqui para vocês terem a noção que ele está na mesma ordem. Automaticamente eu não preciso mais desse código aqui. Tirei esse código e agora o que eu tenho até então? Eu tenho a inicialização do meu contador em 0, peço se o contador é menor que 5 e peço x, multiplico x por 3, boto em R e mostro R. Se eu executar isso, o que vocês acham que vai acontecer? Alguém quer falar? Vai dar certo? Sim ou não? Vai dar certo ou não vai? Sim. DCS, agora não sei se Jefferson de agora ou de antes. Vamos lá, gente, vamos abrir a boca aí, digitar alguma coisa. Vocês acham que isso aqui tá certo, o que eu fiz? Que ele vai executar 5 vezes e vai parar? Vamos executar, então. É que vocês não estão me dando conversa, vamos ver se vai estar certo. Vou executar. Entre com o valor da variável x, 1. Entre com o valor da variável x, 2. Agora, bem, tem que fazer 5 vezes, né? Entre com a variável x, 3. Entra com a variável x, 4. Entra com a variável x, 5. Agora eu vou morrer, né? 5, 6, 7, 8. Se o professor está afim de matar a aula, ele fica aqui até a 1047, mais ou menos. Ele vai ficar pedindo de forma infinita para vocês. Ah, mas por que, Salzi? Porque o Salzi inicializou o contador em 0 e ele está testando contador é menor que 5, 0 é menor que 5 sempre. Ah, mas eu não teria que ter incrementado? Exatamente. Então, eu venho aqui, dou um Ctrl+C. Teria que parar a execução com Ctrl+C, tá? Então, vamos sacanear ele, vamos botar um A aqui, daí ele vai parar. Eu sacaneei, tá? Porque estava esperando um número, botei um A, ele para a execução. Ele fica em loop, mas em tese, com Ctrl+C, ele tinha que ter parado. Por quê? Porque eu esqueci de incrementar. Então, isso era aquele primeiro erro que vocês estão suscetíveis a cometer, sempre. Esquecer de incrementar uma variável e botar essa variável como condição. Automaticamente, eu tenho que colocar esse count igual a count mais 1. O que ele vai fazer? Inicializa em 0 e vai entrar aqui na primeira vez 0, depois vai somar 1, daí vai ser depois 2, 3, 4. Vamos ver se está certo? Vamos ver, ele tem que rodar 5 vezes, né? Vou rodar. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, deu certo. Por que deu certo? Porque ele inicializou em 0 e ele testou enquanto é menor que 5. Ótimo, então resolveu o meu problema. Se vocês tivessem inicializado isso aqui em 1, possivelmente ele vai fazer isso somente o quê? 4 vezes. Vou salvar e vou mostrar para vocês. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Opa, 4, por quê? Porque ele já entrou em 1. A primeira vez 1 é menor que 5, a segunda vez já vai ser 2. E ele vai efetivamente somente até a condição for verdadeira. Então, muita atenção quanto da inicialização do menor igual. Eu poderia ter posto aqui menor igual. Daí eu poderia inicializar em 1, porque daí ele vai funcionar. Enquanto for igual a 5 é verdadeiro. 5 não é menor que 5. Então, tudo isso, agora, se eu rodar isso, pessoal, vai dar certo. 1, 2, 3, 4, 5 e parou a execução. Joia! Então, eu aprendi a importância de inicializar, de pegar a questão de ser composto ou não. Tá certo? Eu posso fazer essa combinação, menor igual, maior igual, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa que vocês têm que prestar muita atenção, e acontece, Ctrl+C, vou tirar ele de dentro do laço, isso aqui é campeão, o pessoal é campeão de fazer. Ah, Salzinho, parou de funcionar o meu computador aqui. Não, ele não parou, ele está em loop. Não, mas não está em loop. Eu incrementei, eu inicializei e eu tenho a condição. Daí tu vai olhar, ele está com a condição de incremento fora do laço. Olha o que vai acontecer aqui. Mesma coisa. Vou rodar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e de novo, infinito. Por quê? Eu vou botar aqui, ó. Porque efetivamente o meu contador está em 6 aqui, né?
Tá? Ah, mas e como é que ele não parou? Mas ele está em 6 porque ele está na anterior, na execução anterior ainda, tá? E, efetivamente, mas você botou o incremento dele fora do teu contador. Então, para a execução aqui, ele não está. Deixa eu botar aqui e colocar a variável count. Isso aqui dá esses bugs. Ó, o meu count agora, aquele count que eu mostrei anteriormente para vocês, ele estava de execução anterior. O Octave Online tem esse bugzinho, ele sempre deixa a da anterior. Vocês viram que eu cancelei o programa e botei o contador aqui, e botei o contador, ele está em 1. Por que ele está em 1? Porque vocês colocaram, no caso eu, né, colocaram um incremento fora do meu laço. Então, ele inicializou em 1 e ficou rodando isso aqui de forma infinita, porque sempre 1 vai ser menor que 5. Então, a especial atenção, quando vocês usarem o while, o laço while, vocês têm que inicializar e tomar cuidado na inicialização, sair em 0 e 1 para usar o menor ou igual, o maior ou igual, para conter a questão do igual ou não, e vocês têm que necessariamente incrementar a variável que vocês estão usando, sob pena de vocês deixarem isso sempre em loop, e incrementar o contador ou a variável que vocês estão usando como condição dentro do laço. Então, em resumo, pessoal, a partir deste código aqui, a gente resolve aquele problema clássico da tripa aqui, utilizando o while. Vamos para o segundo exemplo, né? Meu segundo exemplo era o quê? Era o uso do pauser. Isso? Isso. Deixa eu ver se eu tenho exemplo 3.3, para mim não precisar digitar tudo isso aqui. Exemplo 3.3. Só botar um pouquinho para o lado aqui. Aula 3, exemplo 3. Ótimo, tá? O preguiçoso aqui já deixou pronto o código. Só para relembrá-los, esse código aqui, ó, que está posto aqui no mouse, tá? Que eu estou girando, ele foi já digitado e aqui está a questão. O exemplo 3 é o uso do pause, onde x é dado em segundos. Pause até clicar qualquer tecla. Tem duas formas de usar o pause. Tu usa pause e coloca dentro um número, esse número é medido em segundos. Pode ser fracionário, 0,2, por exemplo. Ou eu deixo ele em branco, e o que quer dizer em branco? Uma pausa infinita até que tu dê um enter, ou qualquer tecla, na verdade, é tu teclar qualquer tecla do teclado. A gente pode brincar disso, depois a gente altera. Aqui é aquela lógica, ó. Eu inicializo A em 1, eu inicializo o B em 20, e eu testo enquanto o A for menor que B, enquanto 1 for menor que 20, ele vai fazer. Só que na primeira execução esse A já vai para 2 e o B já vai para 19. E sucessivamente. Aqui eu botei um pause de 2 segundos. É sacanagem. Vou botar 1 segundo só, que já dá uma sensação de movimento lá para vocês. Vamos lá? Ó, 2,19, 3,18, 4,17, 5,16, estão vendo? O A sobe e o B desce, até efetivamente... Pronto. Até que efetivamente aqui você conseguiu o A, ultrapassou o B, porque a condição era enquanto o A fosse menor que o B, enquanto essa condição era verdadeira, ele fazia as operações. E quando ela não é mais verdadeira, quando o A atingiu 11 e o B sim, e o B 10. O que ele fez? Ele simplesmente caiu fora do programa. Aqui deu estouro de tempo. Eu não sei se ele não tem uma limitação de tempo. Deixa eu só ver, eu acho que tem sim a versão online. Aqui, ó. Ele me deixa executar no máximo 8 segundos, ó. Adiciona 15 segundos. Pegaram a ideia? Agora deu fim do programa. Isso aqui que é o chato de usar software de graça, né? O que acontece? Ele te dá, pessoal, é que como eu botei uma pause de 1 segundo e estou fazendo esse decremento aqui várias vezes, quando eu rodo, o Octave está me dizendo que ele só tem 10 segundos. Então, ele está me avisando, ó, tem 5 segundos ainda que eu posso executar, tem 3, adiciona 15 segundos. Adicionei 15 segundos, ele continuou no programa, senão ele dá time out. Ele não deixa teu programa executar mais do que 10 segundos, ou de 15 segundos ali que ele começou.
Isso é uma limitação do Octave para te não ficar usurpando muitos recursos dele. Como eu falei, isso aqui é um ambiente de teste. Obviamente que os nossos programas não vão ficar executando mais do que esse tempo. A tendência é ser rápido, só usando pause. Obviamente aqui eu posso colocar um pause menor, 0,1 segundo. Olha o que vai acontecer, vai ser mais rápido a execução. Quase vocês não acompanham. Se efetivamente eu colocar 100 valores e rodar, ele vai o quê? Executar 1 e pressione Enter para continuar. Pressione Enter para continuar. Pressione Enter para continuar. E assim sucessivamente eu tenho que ficar dando Enter em cada uma das passadas até que a condição seja satisfeita. Ó, quando o A passou do B. Enquanto ele não passou, ele ficava nesse pause. Tá legal, pessoal? Então, o uso do pause é muito útil nesse sentido, quando vocês querem ver a execução. Porque olha o que acontece se eu não tenho esse pause aqui, pessoal. Comentei ele e vou rodar. Ele simplesmente vai chapar na tela tudo isso aqui. Então, fica muito ruim para vocês acompanhar. Ah, mas eu te diz, Marcelo, é só tu voltar aqui. Ah, também. Pode fazer essa alternativa. Então, tem todos os recursos aqui para vocês brincarem. Isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, é fundamental para vocês pegarem a estrutura dos comandos, brincar de programar aqui. O que é brincar? Começar a variar. Ah, mas também tu fez de 1 a 20 aqui, né? Se tu fizesse de 1 a 10, ele vai ser mais rápido. Ah, com certeza vai ser mais rápido. Deixa eu tirar o pause e botar um pause de 1 segundo aqui. Vou rodar para te ver o que vai acontecer. Ele vai se encontrar mais rápido, óbvio, né? Porque, ó, já sai 2, 3, 8, 7, dá 5 execuções, ele vai inverter. 1, 2, 3, 4, 5. Quando tá com o mouse, né, Pão? 1, 2, 3, 4, 5, ele já passou. Então, isso que eu chamo de brincar um pouquinho com os exemplos, se apropriar dos exemplos, que automaticamente vocês vão estar, não digo decorando, mas aprendendo a usar as estruturas. Tá ok? Ótimo. Vamos para o próximo exemplo aqui. O próximo exemplo é o uso do break, tá? Que é o meu exemplo 4. Então, aula 3, exemplo 4. Tá? Obviamente que vocês vão ter que digitar isso aqui, tá? Mas isso também é uma forma de aprendizado. No momento que tu pega isso aqui, tu tá aprendendo já a sintaxe, já a estrutura do Octave. Não vou dar esses exemplos prontos para vocês, tá? Vocês vão digitar, porque isso faz parte do aprendizado da sintaxe e da estruturação do ambiente, aqui do uso do ambiente. Esse exemplo aqui do break é o seguinte. O princípio é o mesmo. O que a gente fez? A gente usou o while agora com o 1. O que é o while 1, só para relembrá-los? O while 1 é um while infinito, enquanto 1 sempre vai ser 1, então vai ser sempre verdadeiro e ele vai fazer para sempre aquele while, tá? O que eu estou fazendo? Esse while 1 vai ser parado se tiver uma condição. A condição usa-se um desvio condicional, um if. Então, se o contador for igual a 5, relembrando que no Octave, no MATLAB, o igual é igual, porque o outro igual é quando tu faz uma atribuição. Lembre-se disso. Quando o igual, tu quer testar se algo é uma condição do igual, você usa 2 iguais. O igual simples é só um igual de atribuição do tipo A vale 1, contador vale 1. Count igual a 5, ele está olhando se o contador é igual a 5. Então, essa condição, quando o contador for igual a 5, ele dá um break. O break vai parar essa execução desse while. Sempre o break está vinculado ao primeiro while que ele está contido, ao primeiro laço que ele está contido. Pode ser um while, pode ser um for. Se eu tiver um outro while aninhado com ele aqui fora, ele só vai parar o primeiro. Beleza, ele vai parar o primeiro quando? Quando o contador chegar a 5. O contador foi inicializado em 1, e logo aqui no início ele dá um display do contador, ele vai dar o display 1, vai aumentar, vai testar, e vai dar o display do contador 2, depois 3, depois 4, depois 5, e vai dar o break. É isso que vai acontecer, porque ele está dando o display, incrementando e parando quando atinge. Então vamos ver se está correto. Rodou. 1, 2, 3, 4. Opa, não apareceu o 5. Por que será que não apareceu o 5? Vamos tentar entender? Porque ele entrou o 1 e deu o display, tá certo? Incrementou, foi para 2, não é a 2 igual, ele deu o display do 2. Depois ele deu o display do 3, depois ele deu o display do 4,
Aqui, incrementou e parou. Ah, mas eu não queria, eu queria que ele parasse em 5. É simples, ó. Aí que a gente começa a brincar. Então, o melhor de tudo é efetivamente tu copiar isso aqui e colocar ele antes de dar o display. Tá, mas se eu colocar ele antes da display, inicializar em 1, ele já vai começar em 2. Ah, é verdade. Vamos ver se isso é verdade? Claro, né? Porque ele inicializou em 1, aqui já saiu em 2 na primeira e deu o display do 2, mas só para mostrar para vocês. É assim que a gente domina o programa. Começou em 2, mas ele foi até em 5. Ah, mas então é o seguinte, se eu estou incrementando ele no início, dando o display, eu vou ter que botar ele em 0. Porque eu inicializo ele em 0, ele soma o 1 e dá o display. Ah, agora eu acho que vai dar certo. 1, 2, 3, 4, 5 e parou. Então, ele mostrou o 5 e parou. Ah, mas eu não queria inicializar em 0, eu queria efetivamente mostrar aqui quando ele começa em 1. Tudo dá para resolver, pessoal. Se eu começo em 1, o meu incremento tem que ser depois, efetivamente, que ele der o count. Ah, mas daí ele vai cair naquele outro problema. Ah, é verdade, então é melhor eu inicializar ele em 0 e deixar o incremento aqui. Isso que eu digo para vocês começarem a brincar, a dominar. Automaticamente vocês estão fazendo manipulações de variáveis, estão dominando o laço e estão entendendo o uso do break. Ah, eu posso brincar que isso aqui tem que ser até 10? Não tem problema, é só botar 10 aqui, isso aqui vai ser infinito, isso aqui ele vai somar, isso aqui ele vai mostrar sempre, essa aqui que é a condição de parada. Vamos ver se é verdade? Até 10 e parou. Ah, então eu posso fazer isso até 3? Pode. Tu vai simplesmente fazer até 3 aqui, salvar, ele vai parar em 3. Por que ele vai parar em 3? Porque ele vai chegar em 3 e vai estar essa condição do break, o break vai parar. Mas eu poderia fazer isso aqui em 10, somar de 2 em 2? Pode. Faço o count. Professor? Oi? Por que tu colocou ali no if count dois sinal de igual? Tá, isso aqui que eu estava explicando antes. Quando você tem uma condição no MATLAB e no Octave, para te comparar se é igual, igual. Porque o igual só é usado para fazer atribuição. Se eu boto aqui if igual a 10, ele vai interpretar errado isso, ele vai tentar botar 10 para dentro do contador, porque como ele vai saber quando é uma atribuição e quando é uma comparação? Então, a comparação são 2 iguais, a atribuição é 1 igual. Isso a gente chama de sintaxe, é o comando dele. Tá. Entendeu? Sim, valeu. Sempre tu vai usar nos ifs ou nos whiles, quando tu quiser igual. Quando tu quiser comparar. Quando tu quiser atribuir, tu vai usar um igual simples. Certo? Certo. Ok. Bom, pessoal, do break eu acho que é isso. Aqui eu estava brincando, né? Desculpa, vamos terminar. Se o contador é igual, eu vou somar em 2 em 2. Vamos ver o que vai acontecer? 2, 4, 6, 8, 10. Por quê? Claro, meu incremento foi em 2 em 2, quando chegou em 10, ele parou. Então, a gente pode brincar, é isso que vocês têm que fazer, exercitem essa questão. Daí, por mais idiota, entre aspas, seja esses programinhas em que vocês fazem essas alterações, você vai dizer, mas e daí o que isso influencia? Influencia que tu pensou, raciocinou num problema, gerou um problema, mexeu no código e fez ele refletir. É assim que a gente aprende. Por isso que eu sempre falo assim, ó, quando tu tem um programa que pede 3 ou 4 coisas, começa simples e depois vai crescendo. Daí tu vai te apropriando do código, tu vai conhecendo o código. O correto é cada vez você fazer um diagrama de bloco, fazer um algoritmo genérico, daí olhar o problema e jogar para o código. Com o passar do tempo, por isso que usa esse nome de se apropriar do código, tu começa a alterar o teu algoritmo já a nível de código aqui, porque tu entendeu efetivamente o que está sendo feito aqui. Então, por isso que a gente brinca, tem aqueles cavalão que sentam lá assim, ó, o problema é esse, eles já saem programando. Pô, mas é aqueles slides do início do semestre. O cara treinou, o cara tem a experiência, o cara tem paciência, o cara tem domínio já de código. Vocês vão fazer isso, mas como? Exercitando, fazendo essas brincadeiras e fazendo aquelas listas chatas que o Salzin pede para vocês entregar. Tá ok? Pois bem, o comando break a gente já passou.
Vamos ver o que a gente tem ainda pela frente. Tem o comando for. O comando for é o mesmo exemplo, então vamos pegar o exemplo, vamos alterar em cima do while, que era o nosso exemplo 999, eu acho que eu fiz, né? Por isso que eu adoro, eu boto esses nomes triviais aqui, depois eu não me lembro. Isso. Aqui, ó, só para relembrá-los, esse aqui era o nosso problema de 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Entrar com um número, entrei com 1, multiplica por 3, ele mostra isso 5 vezes. Só que a gente fez com o while. A gente fez usando um contador, inicializando o contador, botando uma condição e efetivamente incrementando ela dentro do corpo do laço while. Pois bem, agora eu vou fazer o mesmo problema, mas eu vou usar não mais o while, vou tirar o while desse processo aqui, vou usar o for. Daí vocês vão ver que vai ser mais simples, eu vou fazer aqui embaixo. Por quê? O meu for não precisa se preocupar com efetivamente inicializar os meus contadores, incrementar os meus contadores. O for pode ser utilizado, eu vou usar a variável i, mas poderia usar o count aqui, depois a gente troca. Usar o i porque é o exemplo que a gente está dando. Eu vou fazer esse mesmo problema, esse for, executar 5 vezes. Então, o meu i vai ser igual a 1, 2 pontos, 5. Ou seja, ele vai inicializar em 1 e vai até 5. O for vai ter um end. Ó, o end já ficou bonitinho na esquerda. O que eu vou executar? Pegar o x, multiplicar por 3 e imprimir ele. Ctrl C, Ctrl V. Exatamente isso que eu vou fazer aqui. Daí eu vou simplesmente apagar o resto. Não preciso mais, ó. Isso aqui eu já copiei lá, tá? Só para mostrar para vocês. Eu não preciso mais ter o incremento, eu não preciso mais ter a inicialização, porque ela já está intrínseco dentro do comando for. Então, olha só. Vou inicializar em 1 e vou fazer 5 vezes. Vamos ver se dá a mesma coisa? Vou salvar o exemplo 999 aqui e vou rodar. Entre com o valor de x. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Mesma coisa. Ah, mas tem que ser x? Não, podia ser aquele meu count. Isso aqui é uma variável, podia ser abóbora aqui. Sabe que eu adoro abóbora, né? Count. Pode-se botar count, ele vai funcionar da mesma forma, não tem o menor problema, e posso rodar. 1, 2, 3, 4, 5. Funcionou da mesma forma, porque ele vai pegar essa variável, vai inicializar em 1 e vai até 5. Ah, eu poderia ir até 10? Pode. Bota 10 aqui. Salva e o salzinho velho vai digitar que nem louco aqui, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes. Está resolvido o problema. Ah, mas tu me falou que eu poderia fazer um incremento diferente. Pode. Sempre, se tu omitir o incremento, ele incrementa positivo de 1 em 1. Se tu quer um outro incremento, tu colocaria, por exemplo, de 2 em 2. Então, ele vai começar em 1 e vai até 10. Vamos ver o que vai acontecer? 1, 2, 3, 4, 5 e parou. Por quê? Porque ele começou em 1 e foi incrementando em 2 em 2. Daí, quando chegou em 10, foi 1, 3, 5, 7, 9. 9 ainda não foi para 11. Mas 11 já estourou 10, ele parou. Então, ele executou as mesmas 5 vezes, porque o meu incremento foi de 2 em 2. Pode botar o incremento que vocês quiserem aqui. Posso fazer o oposto? Pode. Eu posso começar o meu contador em 10, ir até 1 e decrementar ele em menos 1. Então, vai ser 10, 9, 8, 7, 6, até chegar em 1. Vai ser a mesma coisa, ele vai pedir 5 vezes, porque eu estou usando ele como variável. Vou rodar. Vocês vão ver que é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Mesma questão. Então, aqui o céu é o limite para vocês usarem. Tá certo? Se vocês quiserem, ainda tu pode, para visualizar isso, aqui dentro, ó, brincar um pouquinho, dar um display count, só para vocês verem, se tu escrever certo. Count. Dá um display count aqui,
ele vai mostrar a execução, cada uma desses aqui, ele vai me mostrar efetivamente aqui o número que ele está executando, quer ver? Mostrou 10, no segundo ele mostrou 9, no terceiro ele mostrou 8, e assim sucessivamente, tá? Até chegar lá no 1. Agora eu forcei a amizade, eu vou ter que botar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E no 10 ele chegou no 0. Ele estava em 1 e no último ele não apareceu porque ele parou, que ele já estourou. Então vocês podem brincar de todas as formas. Aqui eu só dei o display para vocês efetivamente ver que ele começou a dar o display lá em 10 e o último display ele deu aqui ó, em 1, porque o próximo é 0 e ele atingiu efetivamente o limite onde ele chegou, que era em 1. Estava resolvido o problema. Tranquilo, pessoal? Estão acompanhando? De novo, eu não estou fazendo nenhuma magia, só estou pegando os exemplos e executando aqui. Alguém queria fazer uma pergunta? Eu cortei? Não, só respondi sim. Ah, tá, desculpa. Obrigado pelo retorno. Deixa eu ver lá se não tem nada no chat. Não. Então, tudo quietinho aí, né? Eu incomodo tanto vocês que vocês não sabem que eu sou agoniado, né? Eu fico aqui olhando pro terminal e digo, será que eles estão ali? Isso eu nunca vou saber, né? Pode ser que só tá fotinho. Bom, vamos continuar. O exemplo 6, o que ele está mostrando aqui? O exemplo 6 fez a mesma coisa do for usando o comando break. Então, o que eu estou fazendo aqui? O exemplo era, escreva um programa que efetue a leitura de 20 valores positivos e apresente na tela. O exemplo 6. Então, vamos pegar o exemplo 6. Para mim não precisa digitar tudo. Tá aqui o exemplo 6, que é o quê? Eu fiz um laço, mas dessa vez usando o for, que vai variar o x, antes era, eu fiz o exemplo variando i, depois eu fiz com o próprio count, aqui eu estou chamando a variável de x. Vocês já descobriram que vocês podem botar a variável que vocês quiserem aqui. Obviamente tem que ser uma variável válida que tu está usando para aquele fim, tá? Não vai usar para outra operação que vai influenciar. Mas eu usei efetivamente aqui a variável x. Então ele vai... e tem mais, se tu tem 2, 3 for, tu pode usar sempre i, porque toda vez que inicializa aqui o for, ele inicializa a variável. Ele começou a execução do for, que ele inicializou em 1, e ele vai até a 20. Ou, quando ocorrer essa condição aqui, que dentro tem a condição break. Break quebra o laço em que ele está dentro. Só tem um laço nesse programa, esse break está dentro desse for, ele vai parar quando o número for menor que 0. Então, a ideia é o seguinte, ó, escreva um programa que efetua a leitura de até 20 valores, se eu não der nenhum número negativo, eu digitar 20 valores, ele vai parar. Ele vai pegar o valor, vai testar. Se esse valor é positivo, ele mostra na tela. Se não for, ele for negativo, ele para a execução. Como acontece isso? Acontece da seguinte forma. Inicializa em 1, a primeira coisa ele pede para vocês entrarem e digitar um número. O que você digitar, ele vai jogar no número. Ele testa se o número é menor que 0, ele é negativo. Ele dá um display de, dá um espaço, erro, e dá mais um espaço e dá um break para a execução do laço. Quando eu paro a execução do laço, ele vai terminar o programa. Se não for menor que 0, não for negativo, ele vai mostrar o número e vai para a próxima execução. Então, vamos ver se isso funciona. Vou digitar o número 1, beleza. Vou digitar o número 2, beleza. Ele vai mostrar. Vou digitar o número 3, beleza. Eu iria até o 20 aqui, tá? Mas não vou fazer. Vou digitar o menos 5. O que ele vai fazer? Ele vai dar erro e fim de programa. Se eu começar de novo aqui e digitar menos 3, o que ele vai acontecer? Erro, fim de programa. Porque ele pegou o número, testou que é menor, deu erro e break. Pronto. Então, eu estou usando um laço aqui limitado a 20, mas se chegar um número negativo, a qualquer momento eu paro. Senão, ele vai até 20. Quer ver? Eu vou botar até 3 aqui, porque eu estou com preguiça de digitar hoje. Aqui ele vai me pedir só 3 números, ou negativo, né? Então, 1, 2, 3 e parou. Por quê? Porque ele atingiu esta condição. Essa condição aqui nunca executou, porque não tem nenhum número negativo. Tranquilo, gente? Ótimo. Com isso, a gente parou e fez as brincadeiras com 6 exemplos que estavam dando sustentação aos conceitos que a gente abordou. Deixa eu lá olhar as fotinhos de vocês. Deixa eu parar aqui a apresentação.
E só recapitular. O que a gente viu, então, na aula de hoje, até então? A gente trabalhou com laços de repetição. Nós usamos 2 tipos de laço. Ou a gente usa o laço com uma condição, que é o while, ou a gente usa um laço com um número finito, que a gente conhece, que é o for. Daí tu inicializa uma variável no for, a gente geralmente usa i, e de 1 até 10. Ele vai variar o i de 1 até 10, e o que está dentro do laço ele vai executar tantas vezes forem, no caso, o exemplo, 10 vezes. Posso fazer a mesma coisa com o while? Pode, mas daí eu tenho que inicializar o i, eu tenho que testar o while i menor que 10, fazer as instruções dentro do while, incrementar o i igual a i mais 1, e ele vai fazer a mesma coisa. Quero fazer um laço infinito, while 1. Quero parar o meu laço infinito a partir de uma condição. Coloca um if dentro e usa o comando break. Quero parar a execução de um laço finito de 10 entradas se ocorrer, por exemplo, uma determinação do tipo, entrou com número par, entrou com número negativo, entrou com um número 44. Tu bota um if e dá um break dentro do for ou do while. Está resolvido o teu problema. Foi isso que a gente viu na aula de hoje. Somente isso. Tá? Que controle de laços e controle de parada de laços. Então, a gente já tinha o desvio condicional, então vocês têm que ter essas condições para fazer, tá? Para avaliar, que a gente replicou na condição do while. Aparentemente, o for parece que não tem essa condição, mas ela tem a condição, só que está tudo embutido, tudo abstraído, que é, por exemplo, quando eu dou um for i de 1 a 10, eu inicializei o i em 1, e eu sei que ele vai incrementar de 1 em 1 até chegar em 10. Só porque eu sei que tem 1, 2 pontos, 10. Se eu tivesse 1, 2 pontos, 2, 10, eu sei que ele inicializa em 1, incrementa de 2 em 2 até chegar em 10. Na verdade, eu tenho todos os passos que eu tenho no while, que é a inicialização, o incremento e o teste, só de uma forma abstrata, encapsulada. No while eu tenho que definir a minha variável, eu tenho que inicializar a minha variável, eu tenho que incrementá-la dentro do laço. O resumo da aula de hoje é isso. Obviamente que agora, para vocês se apropriarem disso, minha sugestão. Primeiro de tudo, tá? Se não fizeram a lista que tem que ser postada até as 10h30, finalizam a lista da aula passada e postem ela, tá? Que isso vale o famoso pontinho aquele. Ajuda, sempre ajuda no final, né? E depois disso, vocês pegam os exemplos exatamente como eu fiz. Vocês, no caso, ainda é pior, que vocês vão ter que digitar esses exemplos. Botam assim, como eu botei as telas, uma no lado da outra, e vão digitando, daí vocês vão aprender a sintaxe, vão aprender a manipular melhor a Octave, vão ver os erros de execução, já vão aprendendo. Executou 6 exemplos, ou a partir de um vai fazendo as variações, que nem eu brincava, beleza, entendi. Fazem os 4 exercícios lá. A qualquer momento, seja da lista anterior da aula passada, que tem que ser entregue nesta aula, ou exemplos, ou depois nos exercícios, o famoso, agora eu já não compartilhei mais a tela, tá? Mas eu já estou entrando na nossa famosa sala de dúvidas, que vocês podem entrar lá pelo Classroom, tá? Eu só vou entrar aqui e vou copiar o link para vocês. Só um minutinho que eu estou entrando. E vou colocar esse link, Ctrl C. Opa, esse é da nossa sala. Falha minha. Ctrl C, não fazendo na própria sala. Ctrl V, eu estou nessa sala também, mas isso nada impede de vocês me pedirem aqui também, eu não vejo problema nenhum. É só uma questão se a pessoa se sente mais confortável falando comigo lá. Pode perguntar aqui também, eu explico para todos. Tá ok, pessoal? Nesse momento, então, eu vou interromper a gravação,